Hello guys, how are you today? Hoje nós vamos revisar, então, vamos aprender sobre como nós fazemos frases interrogativas em inglês no tempo passado. Então, lembrando que no tempo passado nós temos o nosso auxiliar de passado também. No presente, o nosso auxiliar era o do. Então, pro passado, a gente vai ter este do conjugado no passado, que fica did. Para nós fazermos frases interrogativas, ou seja, perguntas, nós sempre vamos manter a mesma ordem, independente do tempo que nós estivermos falando. Pode ser passado, futuro, presente. E essa ordem, para a gente relembrar, era auxiliar de pergunta do tempo, né, em questão, no caso do tempo passado, sujeito da frase, verbo principal e restante da nossa pergunta. Então, como é que vai funcionar? Nosso auxiliar do passado vai ser o did para perguntas afirmativas e o didn't para perguntas negativas. Então, teremos nosso auxiliar did ou didn't. Sujeito, lembrando que no passado, o nosso auxiliar, nossas frases são iguais para todos os sujeitos. I, you, he, she, it, they, todo mundo, everybody is the same. É igual para todo mundo. Então, auxiliar, did ou didn't. Sujeito, I, we, you, they, he, she, it. Verbo principal da frase, que nesse caso vai estar conjugado, né? Vai estar na sua forma normal, no presente. Por que a gente não vai conjugar esse verbo? Porque o did ou o didn't já está indicando que essa frase é uma pergunta no passado. Por quê? Porque já está conjugado no passado o nosso auxiliar, já é o indicativo do que o tempo que nós estamos usando é passado, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos. Como é que eu perguntaria? Você foi lá? Pergunta afirmativa no passado. Auxiliar, did, porque é uma pergunta afirmativa. Agora, nós vamos colocar o sujeito, you. Verbo principal da frase, conjugado normalmente, porque o did já está indicando que a frase é passado. Go. E restante da frase, there. Did you go there? Você foi lá. Outro exemplo. Ela gostou? Did she like? Did she like? Ela gostou? Caso nós fôssemos fazer uma pergunta negativa no passado, é a mesma coisa, a gente só vai mudar o nosso auxiliar de did para didn't. Então, se eu fosse perguntar, ela não gostou? Didn't she like? Didn't she like? Auxiliar do passado negativo, porque é uma frase negativa. Sujeito da frase. Verbo principal na forma normal dele, no presente, digamos assim. E restante da frase permanece da mesma forma. Fácil, né? É relativamente fácil. Nós só vamos colocar, então, o nosso auxiliar de negação, did ou didn't, dependendo se essa pergunta for uma pergunta afirmativa ou uma pergunta negativa. Sujeito, verbo principal da frase, da forma normal dele, sem precisar conjugar, porque o nosso auxiliar já está indicando que essa frase, essa pergunta é do tempo passado. E restante da frase, normal, ok? Então, vamos fazer uma frase um pouquinho mais complexa. Ele gostou de comer torta? Pergunta no passado. Did he like to eat pie? Did he like to eat pie? Ele gostou de comer torta? Did he like to eat pie? Ok? Fácil, né? Tá tranquilo. Então, agora vamos fazer uma pergunta para vocês estarem praticando um pouquinho. Como é que eu perguntaria? Ela não bebeu suco? Ela não bebeu suco? Pergunta negativa no passado. Como é que ficaria? Didn't she drink juice? Didn't she drink juice?
Auxiliar negativo de pergunta no passado, didn't. Sujeito, she. Verbo principal da frase, drink. Restante, juice. Didn't she drink juice? Ok? Então, as frases, para fazer frases interrogativas no passado, é desta forma. O tempo passado, eu costumo dizer que ele é bem simples, né? Ele é mais simples até que o presente, porque no tempo presente a gente tem que conjugar, às vezes, o verbo dependendo do sujeito da frase. Enquanto no passado, tanto as frases afirmativas, negativas ou interrogativas é igual para todos os sujeitos, o que simplifica muito a nossa vida, né? A única coisa que a gente tem no passado, que é um pouquinho difícil, mas com a prática, fazendo uma leitura, né, dando uma olhadinha naquela tabela dos verbos irregulares, fica tranquilo. Que são esses verbos irregulares? Aqueles que pra gente estar conjugando no passado, muda a forma, não é somente adicionar o ed. Verbos regulares, adicionamos ed no final deles para estar transformando eles no passado. Verbos irregulares, não é só ed, ele costuma mudar a forma dele. Por exemplo, go, went, eat, ate, drink, drank, ok? Espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil para vocês, vocês conseguiram entender um pouquinho melhor, vocês deixem um like, que isso ajuda bastante, ok? Thank you for watching. Kisses!